Eu aproveito hoje esta oportunidade extremamente emblemática, já que o Partido dos Trabalhadores festeja os seus 33 anos de existência e uma década de exercício de poder à frente da presidência. E ocupo essa tribuna para emprestar-lhes hoje alguma colaboração crítica. Confesso que o faço, senhora presidente, neste momento, completamente à vontade. Haja vista uma cartilha largamente distribuída hoje, especialmente produzida pela Legenda para celebrar a ocasião festiva. Nela, de forma incorreta, o PT trata como iguais as conjunturas e realidades absolutamente diferentes que marcaram os governos do PSDB e do PT. Ao escolher comemorar o seu aniversário, falando do PSDB, o PT transformou o nosso partido no convidado de honra da sua festa. Eu aceito o convite, senhoras, senhores senadores, senhoras e senhores que nos ouvem, até porque temos muito o que dizer aos nossos anfitriões. Apesar da cantilena salvacionista onipresente na pretensa saga de Partido Redentor do Brasil moderno, é justo assinalar algumas ausências importantes na celebração petista. Nela não estão presentes a autocrítica, a humildade e o reconhecimento. Essas, senhoras e senhores, são algumas das matérias-primas fundamentais do fazer diário da política e que, infelizmente, parece estar sempre em falta na prática de nossos adversários. Mas, afinal, e essa é a grande questão, qual é o PT que celebra aniversário hoje? O que fez do discurso da ética durante anos a sua principal bandeira eleitoral? Ou o que defende em praça pública os réus do mensalão? Qual o PT que faz aniversário hoje, senador Pedro Táxi? O que condenou com ferocidade as privatizações conduzidas pelo PSDB? Ou aqueles que as realiza hoje sem qualquer constrangimento? O que discursa defendendo um Estado forte ou aquele que coloca em risco as principais empresas públicas nacionais, como a Petrobras e a Eletrobras? O Brasil, ilustre líder Aloysio, clama por saber qual PT aniversaria hoje. O que ocupou as ruas lutando pelas liberdades ou aquele que no poder apoia ditaduras e defende o controle da imprensa? O PT que considerava inalienáveis os direitos individuais ou aquele que se sente ameaçado por uma ativista cuja única marca é a sua consciência? A verdade, senhoras e senhores, é que hoje seria um ótimo dia para que o PT revisitasse a sua própria trajetória, não pelo espelho do narcisismo, senador Luiz Henrique, mas pelos olhos da história. Até porque, ao contrário do que tenta fazer crer a propaganda oficial, o Brasil não foi descoberto no ano de 2003. Onde esteve o PT, senhoras e senhores, em momentos cruciais que ajudaram o Brasil a ser o que é hoje? Como já disse aqui mais de uma vez, todas as vezes em que o PT teve que optar entre o Brasil e o PT ficou com o PT. Foi assim quando negou a Tancredo seu apoio no colégio eleitoral para garantir o nosso reencontro com a democracia. Foi assim quando renegou a Constituição Cidadã de Ulisses e o senador Jarbas Vasconcelos. Quando eximiu-se de qualquer contribuição à governabilidade do governo Itamar e quando se opôs ao Plano Real e à Lei de Responsabilidade Fiscal. Em todas essas vezes, em todos esses instantes, o PT optou pelo projeto do PT. Fato é, ilustre presidente José Sarney, com muita honra dentro deste plenário, no governo eles deram continuidade a inúmeras políticas criadas e implantadas pelo presidente Fernando Henrique. E fizeram isso sem jamais reconhecer a enorme contribuição dada pelo governo do PSDB na construção das bases que permitiram importantes conquistas alcançadas, muitas delas no atual período de governo. No governo, senhoras e senhores, ou na oposição, temos tido as mesmas posições. Não confundimos convicção com conveniência. Nossas convicções não nos impedem de reconhecer, inclusive, que nossos adversários, ao prosseguirem com ações herdadas do nosso governo, alcançaram sim alguns avanços importantes para o Brasil. Da mesma forma, são elas
as nossas convicções que sustentam as críticas que fazemos aos descaminhos da atual gestão federal. Senhoras, senhores senadores, a presidente Dilma Rousseff chega à metade de seu mandato longe de cumprir as promessas da campanha de 2010. Há uma infinidade de compromissos simplesmente sublimados. A incapacidade de gestão se adensou, as dificuldades aumentaram e a verdade é que o Brasil parou. Os pilares da economia estão em rápida deterioração, colocando em risco conquistas que a sociedade brasileira logrou anos para alcançar, como a estabilidade da moeda. Senhoras e senhores, sei que a grande maioria dos senadores e das senadoras conhece as dezenas de incongruências deste governo que tem feito o Brasil adernar em um mar de ineficiência e de equívocos. Mas o resultado do conjunto da obra, surpreendentemente, é bem maior do que a soma de suas partes. Nos poucos minutos de que disponho hoje, gostaria de convidá-los, aos membros desta casa, aos membros do Parlamento, aos cidadãos e cidadãs brasileiros que nos acompanham nesse instante. Gostaria de convidá-los a percorrer comigo apenas 13 dos maiores fracassos e das mais graves ameaças ao futuro do Brasil produzidos pelo governo que hoje comemora 10 anos. E confesso que não foi fácil reduzir a apenas 13 esses fracassos. O primeiro deles, o comprometimento ao nosso desenvolvimento. Tivemos, senhoras e senhores, um biênio perdido, com o PIB per capita avançando um minúsculo 1%. Superamos em crescimento na nossa região apenas o Paraguai, um quadro inimaginável alguns poucos anos atrás. Em segundo lugar, a paralisia do país, o PAC da propaganda e do marketing. O crítico problema da infraestrutura permanece absolutamente intocado. As condições de nossas rodovias, nossos portos e aeroportos nos empurram para as piores colocações dos rankings mundiais de competitividade. Repito, o Brasil está estagnado, o Brasil está parado. São raríssimas as obras que se transformaram em realidade e extenso o rol das iniciativas que só tem servido à propaganda governamental. Em terceiro, o tempo perdido, a indústria sucateada, o setor industrial, presidente Sarney, que tradicionalmente costuma pagar os melhores salários e induzir a inovação da cadeia produtiva, praticamente não tem gerado empregos e agora começa a desempregar, como mostrou o IBGE. Estamos voltando numa velocidade muito grande àquilo que éramos nos anos JK, meros exportadores de commodities. A queda da indústria em 2012 relativa a 2011 chegou a 1,4%. Vou ao quarto item e peço desculpas às senhoras e aos senhores por estar os tratando de forma tão superficial. Mas a intenção das bancadas de oposição nessa casa é tratar, é dissecar, é aprofundar cada um desses temas nas próximas semanas, convidando, inclusive, o governo para que aqui possa estabelecer o contraditório. Mas o PT, e a grande verdade é essa, jamais valorizou a estabilidade da moeda. Na oposição, combateu ferozmente o Plano Real. E o resultado é que temos hoje inflação alta, persistentemente acima da meta, com baixíssimo crescimento. E quem mais perde, nós sabemos, são sempre os mais pobres. Em quinto lugar, a perda de credibilidade do país. A famosa, cantada já em verso e prosa, contabilidade criativa. A má gestão econômica, e essa é a verdade, obrigou o PT a malabarismos inéditos e manobras contábeis que estão jogando por terra a credibilidade fiscal duramente conquistada pelo país nas últimas décadas. Para fechar as contas, instaurou-se o uso promíscuo de recursos públicos, do Caixa do Tesouro, de ativos do BNDES, de dividendos de estatais, de poupança do Fundo Soberano e, pasmem, até do FGTS dos trabalhadores. Recorro, ilustre presidente Agripino Maia, ao insuspeito ministro Delfim Neto, figura e próximo conselheiro da presidente da República, que publicamente afirmou, abro aspas, para o ilustre conselheiro da presidente, ao referir-se a essa maquiagem contábil:
Trata-se de uma sucessão de espertezas capazes de destruir o esforço de transparência que culminou na magnífica Lei de Responsabilidade Fiscal, duramente combatida pelo Partido dos Trabalhadores na sua fase de pré-entendimento da realidade nacional, mas que continua sob seu permanente ataque. Continua o ministro Delfim, a quebra de seriedade da política econômica produzidas por tais alquimias não tem qualquer efeito prático, mas tem custo devastador. Fecho aspas. O sexto ponto que destaco aqui hoje diz respeito à destruição do patrimônio nacional, à derrocada da Petrobras e ao desmonte das estatais. Em poucos anos, senhoras e senhores, a Petrobras teve perda brutal no seu valor de mercado. É difícil para todos nós, da minha e de outras gerações, compreender com o nosso orgulho de brasileiros como a Petrobras pode valer hoje menos que a empresa petroleira da Colômbia. Como o PT conseguiu, senhora presidente, destruir as finanças da maior empresa brasileira em tão pouco tempo e de forma tão nefasta. E outras empresas estatais, e isso é grave, vão pelo mesmo caminho. Escreveu há poucos dias o grande economista José Roberto Mendonça de Barros, e para ele também me permito abrir aspas. Não deixa de ser curioso que o governo mais adepto do Estado forte desde Geisel tenha produzido uma regulação que enfraqueceu tanto as suas companhias. Essa é mais uma das graves contradições do governo do PT. Em sétimo lugar, chama atenção para aquilo que posso chamar do eterno país do futuro, do mito da autossuficiência e a implosão do etanol. Todos se lembram, eu pessoalmente me lembro com absoluta clareza, que o PT alçou a Petrobras e as descobertas do pré-sal à posição de símbolos nacionais. Anunciou em 2006, com a mão suja de óleo, que éramos autossuficientes na produção de petróleo e combustíveis. Pouco tempo depois, porém, não apenas somos importadores de derivados, como compramos etanol dos Estados Unidos. Portanto, senhoras e senhores, a lista é extensa. Passo ao oitavo tópico, a absoluta ausência de planejamento nas gestões do governo e o iminente risco de apagão. No ano passado, inúmeros especialistas, muitos deles próximos ao governo, apontavam que o governo Dilma foi salvo do racionamento de energia pelo péssimo desempenho da economia, mas sabemos que o risco permanece. E esse risco, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, só não é maior porque o parque termoelétrico herdado da gestão de Fernando Henrique Cardoso e tão combatido naquele instante pelo PT está funcionando com sua capacidade máxima. A correta opção da energia eólica padece com os erros de planejamento do governo do PT. Usinas prontas em várias partes do país não operam simplesmente, deputado Embaçaí, porque não dispõem de linhas de transmissão. Esqueceram do essencial. A disputa hoje dentro do governo é de saber de qual órgão público é a responsabilidade por tamanho descalabro administrativo. Em nono, quero citar aqui um tema, senador Pedro, recorrente nesta casa, o desmantelamento da federação, os interesses do país permanentemente subjugados a um projeto de poder. O governo vem adotando, e aqui já tive a oportunidade de denunciar isso em outras ocasiões, e outros companheiros nossos fizeram o mesmo, uma prática perversa, que visa fragilizar estados e municípios, com o objetivo de retirar-lhes autonomia e fazê-los curvar-se sempre diante do poder central. Caminhamos numa velocidade extraordinária para nos transformarmos no Estado unitário. E outra gravíssima questão é de que o governo federal não assume, como seria de sua responsabilidade, o papel de coordenador das discussões vitais para a federação, como aquelas que envolvem as dívidas dos estados, os critérios de divisão do FPE e os royalties do petróleo, assistindo passivamente como se nada tivesse com essa questão, a crescente conflagração entre regiões e entre estados brasileiros. E o Brasil, senhoras e senhores senadores, carece cada vez mais de políticas regionais efetivas, não de mais propaganda, mas políticas que possam permitir um efetivo olhar generoso para as regiões menos desenvolvidas, em especial para o Nordeste.
Eu abro aqui um parênteses para dizer, se faltam medidas efetivas do governo para diminuir a agrura do povo nordestino, que vive uma das maiores secas de sua história, poderiam, quem sabe, pelo menos consolar-se momentaneamente, se tivessem tido lá a presença da senhora Presidente da República, o que até hoje não aconteceu. Em décimo, senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores deputados, me refiro à insegurança pública e ao flagelo das drogas. Talvez muitos parlamentares que aqui estão se surpreendam, mas certamente muitos que nos ouvem hoje se surpreenderão em saber que, apesar da maciça propaganda oficial, 87%, repito, senhoras e senhores, 87% de tudo que é investido em segurança pública no Brasil vem dos cofres municipais e estaduais e apenas, deputado Rodrigo Maia, 13% dos cofres da União. E os gastos, isso é mais grave ainda, são decrescentes e insuficientes. No ano passado, apenas 24%, eu chamo a atenção e quero frisar esse número, apenas 24% dos 3 bilhões previstos no orçamento para a segurança pública foram efetivamente investidos. Isso a despeito de que já entre 2011 e 2012 a União ter reduzido em 21% seus investimentos em segurança pública. Uma inaceitável omissão numa área absolutamente vital, não apenas mais para os que vivem nas grandes metrópoles ou nas cidades grandes, mas em todos os rincões desse país. E um dos efeitos mais nefastos dessa omissão é a alarmante expansão do consumo de crack no país. E abro mais uma vez aqui um parênteses para registrar a corajosa postura que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, vem tendo nesta matéria. Chego, senhoras e senhores, ilustre líder Álvaro Dias, ao 11º ponto que destaco nessa difícil seleção de apenas 13 fracassos: o descaso na saúde e a frustração na educação. O governo federal, senador e presidente Renan Calheiros, impediu, através da sua base, aqui no Congresso Nacional, se lembrará o líder Agripino Maia, que fosse fixado um patamar mínimo de investimento em saúde pela esfera federal. O descompromisso e as sucessivas manobras com investimentos anunciados e não executados na área agridem milhões de brasileiros. Enquanto os municípios têm que dispor de 15% da sua receita, os estados 12% para investir em saúde, o governo federal, que maior parcela de receitas acumula, negou-se a contribuir, mesmo que num processo paulatino, com 10% das suas receitas, para esse grande flagelo para a população mais pobre brasileira, que é a qualidade da saúde pública. E na educação não é muito diferente, acontece o mesmo. O governo do PT herdou a universalização do ensino fundamental, mas foi incapaz de elevar o nível da qualidade em sala de aula. Li recentemente um importante veículo de comunicação que das 6 mil novas creches prometidas pela presidente na campanha de 2010, no final de 2012, apenas 7 haviam sido entregues. O 12º ponto que julguei oportuno elencar e trazer aqui à discussão desta casa diz respeito a algo essencial à democracia: o mau exemplo, o estímulo à intolerância, o autoritarismo. Setores do PT, e afirmo isso com absoluta clareza dessa tribuna, estimulam a intolerância como instrumento de ação política, tratam o adversário como inimigo a ser batido, já tentaram por vários momentos e volto a falar no assunto, cercear a liberdade de imprensa. E para tentar desqualificar as críticas, atacam e desqualificam os críticos numa tática eminentemente autoritária. Para fugir do debate democrático, transformam em alvo aqueles que têm a coragem de apontar os seus erros. A grande verdade é que o governo petista não dialoga, senador Renan Calheiros, com esta casa, mantendo-a subordinada aos seus interesses e conveniências, reduzindo-a a mera homologadora de medidas provisórias. Por fim, senhoras e senhores, chego ao 13º ponto, para homenagear o aniversariante de hoje: a defesa dos maus feitos, a complacência com desvios éticos. O recrudescimento do autoritarismo e da intolerância tem direta ligação com a complacência com que setores do petismo lidam com práticas que afrontam a consciência ética do país. Os casos de corrupção se sucedem, paralisando áreas inteiras do governo. Não falta quem chegue a defender em praça pública a prática de ilegalidades sobre a ótica
de que o fim justifica os meios. Ao transformar a ética em componente menor da ação política, o PT presta enorme desserviço ao país, em especial às novas gerações. Senhoras e senhores, a grande verdade é que nesses 10 anos, o PT está exaurindo a herança bendita do governo do presidente Fernando Henrique. A ameaça da inflação, a quebra da confiança dos investidores, o descalabro das contas públicas são exemplos de crônica má gestão. No campo político, não há mais espaço para tolerar o intolerável. É intolerável, senhoras e senhores, a apropriação indevida de rede nacional de rádio e televisão para que o governante possa combater adversários e fazer proselitismo eleitoral. É intolerável o governo brasileiro receber de representantes de um governo amigo do PT informações para serem usadas contra uma cidadã estrangeira em visita ao nosso país. Diariamente, senhoras e senhores senadores, assistimos serem ultrapassados os limites que deveriam separar o público e o partidário. E não falo apenas, senador Renan, de legalidade, falo de legitimidade. Vejo que há quem sente falta da oposição barulhenta e muitas vezes irresponsável feita pelo PT no passado. Pois digo às senhoras e aos senhores, com absoluta clareza, não seremos e nem faremos esta oposição. Agir como o PT agiu enquanto oposição faria com que fôssemos iguais a eles. E nós não somos. Não fazemos oposição ao Brasil e aos brasileiros. Jamais fizemos. Tentando mais uma vez dividir o país entre o nós e o eles, entre os bons e os maus. O PT foge do verdadeiro debate que interessa ao Brasil e aos brasileiros. Como construiremos, senhoras e senhores, as verdadeiras bases para transformarmos a administração diária da pobreza em sua definitiva superação? Como construiremos as bases para um desenvolvimento verdadeiramente sustentável e solidário para com todos os brasileiros? A esta altura, parece ser esta uma agenda proibida, sem qualquer espaço no governismo. Vossa Excelência me concede uma parte? Até porque, já vou concluir, terei o maior prazer em atender a vossa parte. Até porque, senhoras e senhores, se constata aqui o irremediável. Não é mais a presidente quem governa. Hoje, quem governa o Brasil é a lógica da reeleição. Muito obrigado e ouço os apartes com o maior prazer. Presidente, senador Aécio Neves, com todo respeito... Ouço o senador Lidberg. Com todo respeito a Vossa Excelência, acho que Vossa Excelência não constrói um discurso competitivo para quem é candidato a presidente da República. Em mais de meia hora de discurso, em nenhum momento, Vossa Excelência citou a palavra povo, pessoas, gente, emprego, miséria, inclusão social. Fiquei aqui atento com os assessores. Em mais de 30 minutos, pessoas, gente, inclusão, miséria, emprego. 10 anos de governo do PT, nós temos que colocar isso na pauta. Vossa Excelência sabe, mais de 40 milhões de brasileiros entraram na classe média. Está aqui a base da pirâmide social desse novo Brasil. Em relação à miséria, vamos conseguir chegar até março a perto da erradicação da miséria do nosso país. Números fabulosos. Em relação ao índice de Gini, a desigualdade no nosso país caiu 14%. E falo do emprego, que Vossa Excelência também não falou de emprego. Nós estamos falando de economia, no momento de uma crise econômica internacional como essa, onde o desemprego em países como a França ultrapassa 10%, Inglaterra 7%, Espanha mais de 26%, nós enfrentamos uma crise tendo um índice de desemprego em dezembro de 4,6%. Vossa Excelência fala de desorganização fiscal do país. Devo dizer que a relação dívida-PIB cai de 60% no último ano do governo Fernando Henrique Cardoso para 35%. As nossas finanças estão sadias. O déficit nominal do país, senhores, menos de 3%, 2,5%. 2,5%. Em relação ao déficit nominal, é preciso que se diga, se comparando com outros países do mundo, o déficit nominal da França foi 4,5%,
país da Inglaterra de 8,3%, Estados Unidos 7,7%. Então, nós temos essa situação fiscal aqui. Infelizmente, nenhum desses assuntos foi tocado por Vossa Excelência. Eu acabo a minha intervenção, que eu não quero me estender, dizendo também que a presidenta Dilma está lutando para melhorar a nossa competitividade, a produtividade da nossa indústria. Infelizmente, os senhores, em duas batalhas fundamentais, quando em agosto de 2011, o Banco Central começou a baixar as taxas de juros, e esse é um feito desse governo, nós temos taxa de juros hoje de 7,25%, os senhores subiram à tribuna, dizendo que o governo estava interferindo no Banco Central, assumiram a posição de defesa dos bancos e dos rentistas. Agora, na energia elétrica, a mesma coisa. Quando a presidenta Dilma faz um grande esforço para reduzir os preços da energia elétrica, infelizmente os senhores, ao invés de ficar do lado do povo, que Vossa Excelência não falou, ficaram ao lado dos fundos privados que lucravam com isso tudo. Eu lamento, nós vamos ter uma grande festa hoje lá em São Paulo. E Vossa Excelência vai saber que o centro da festa é povo. Ontem a presidenta Dilma fez o lançamento do seu programa sobre erradicação da miséria e lá estava escrito: erradicação da miséria, apenas o começo. Nós vamos lutar para continuar construindo uma grande democracia popular nesse país e fazer esse país crescer com inclusão social. Senador Aécio, sem interromper Vossa Excelência e sem a pretensão de comprometer o debate, eu gostaria só de informá-lo que o tempo de Vossa Excelência está se encerrando. Eu, obviamente, atendo à mesa. Gostaria apenas de poder responder o meu amigo, ilustre senador Lindbergh. Senador Aécio. Quem sabe, por uma questão isonômica, Vossa Excelência pudesse também dar a palavra senador ao líder Álvaro ou ao senador Cássio. Antes da sua resposta, concede-me uma parte? Talvez completaríamos esse voto com o senador Cássio, que poderia falar em nome do partido, então com o senador Luiz. Pois não, senador Cássio. Na pior das hipóteses, para que se exercite o contraditório, o senador Lindbergh, conterrâneo e amigo, no seu à parte, que foi quase um discurso à parte, reafirma tudo aquilo que foi dito por Vossa Excelência, senador Aécio, nesta tribuna. Eles não sabem ouvir. Não ouviu o discurso do senador Aécio, que falou de seca, e seca é povo, é gente brasileira que sofre hoje no Nordeste com a omissão absoluta do governo federal. E o pior, para que eu não me estenda nesse contraditório, mais uma vez, o senador Lindbergh, fiel à prática do PT, distorce a verdade. Porque nós, da oposição, estivemos aqui neste plenário defendendo e votando a favor, sim, da redução da tarifa de energia. Queríamos apenas que, além das isenções feitas, o governo federal abdicasse também de parte de suas receitas para que a redução fosse ainda maior. Em nenhum instante ficamos contra. Votamos a favor, porque o senador Aécio disse, e repetimos agora, não fazemos oposição ao Brasil, nem tampouco aos brasileiros. Fazemos sim, com altivez, com coragem, com responsabilidade, com respeito ao debate, ao contraditório, à pluralidade de ideias, a um governo que tem errado e que tem virtudes. E nós temos a grandeza de reconhecê-las. Mas, para concluir, devo dizer que parte significativa dos avanços alcançados nos governos de Lula e de Dilma, e que nós reconhecemos e insistimos, tem como base fundamental, tem como lastro decisivo o equilíbrio econômico, o fim da inflação que ameaça voltar pelo afastamento do atual governo do tripé de sustentação do êxito econômico que o Brasil alcançou na última década. Câmbio flutuante, e o câmbio não flutua mais porque o Banco Central é manipulado pelo governo para fazer do dólar um instrumento de combate à inflação.
meta inflacionária que não é atingida e, sobretudo, responsabilidade fiscal, onde o governo não consegue sequer fazer superávit primário. Ano passado fechamos com um rombo de 20 bilhões de reais, que através de uma maquiagem fiscal foi fechado com superávit. É isso que estamos criticando e vamos continuar debatendo. Vamos continuar fazendo contraditório. Vocês que continuem sem ouvir. Eu consulto o ilustre presidente Renan, o ilustre senador Aloysio, gostaria aqui de, talvez com ele fechando aqui a nossa... Eu ouço o presidente, eu estou aqui à disposição para todos e quantos da parte me forem honrosamente destinados. Meu caro líder, meu caro amigo, querido amigo Aécio Neves, o nosso prezado senador Lindbergh erra, no meu entender, em mais de um momento ao criticar o seu discurso. Em primeiro lugar, Vossa Excelência não está lançando aqui um manifesto eleitoral. Vossa Excelência está fazendo um trabalho de dissecção serena, precisa, madura, a partir de uma visão ampla dos interesses do povo brasileiro, uma dissecção dos 10 anos de governo do PT. O momento da eleição virá, mas é preciso que nós tenhamos, nós da oposição, e o povo brasileiro tenha também, um diagnóstico correto dos males que nos afligem e da forma como eles foram agravados pelos governos do PT. Para que nós possamos, a partir daí, unidos, confiantes, dar um novo rumo ao país e promover a alternância no poder. Vossa Excelência faz um discurso de um grande líder político. Eu quero parabenizá-lo por isso. E o povo esteve presente em todos os momentos do seu discurso. O flagelo do crack, a volta da inflação, a seca do Nordeste, o PIB minúsculo, os escândalos que afrontam a consciência do povo brasileiro, do povo trabalhador, os subsídios que são entregues às empresas privadas via triangulação Tesouro-BNDES, que são indignos num partido que se pretende de esquerda e que constitui uma das práticas mais recorrentes e constantes do PT no governo. Tudo isso esteve presente no seu discurso. Quero cumprimentá-lo vivamente por isso, meu querido amigo senador Aécio Neves. É um orgulho ser seu companheiro de partido e seu companheiro de bancada. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência as palavras sempre carinhosas e sempre estimuladoras, senador Aloysio, da mesma forma, ilustre companheiro, senador Cássio Cunha Lima, e de forma bastante breve ao também amigo senador Lindbergh. Em primeiro lugar, agradecendo a gentileza do seu lançamento de minha candidatura à presidência da República, mas ela não está em pauta ainda. Essa será, senador Lindbergh, por mais que me honre o seu estímulo, uma decisão do meu partido. Até porque aqui mesmo, nesse plenário, outros nomes até mais qualificados do que eu se encontram. Vejo com alegria que Vossa Excelência vem trabalhando, estudando para assumir a importante Comissão de Assuntos Econômicos dessa Casa. Lá, provavelmente, teremos os mais férteis, importantes e profundos debates sobre a questão econômica. Vejo que Vossa Excelência se prepara adequadamente para esse embate. Mas não posso deixar de lamentar que Vossa Excelência tenha chegado já ao final do meu discurso, porque se tivesse ouvido adequadamente, Vossa Excelência não cometeria essa injustiça, senador Lindbergh. Quando eu falo da baixa qualidade da educação, quando eu falo dos poucos investimentos cada vez menores do governo federal em saúde pública, quando nós falamos, e aqui disse o senador Aloysio Nunes, da questão do crack, da própria volta da inflação que atinge exatamente os mais pobres, nós estamos falando, senador Lindbergh, de povo. E não pode haver nesse país, por mais que alguns queiram, o monopólio do povo. Ele não pertence a uma facção e a um partido político. O que eu questiono e questionarei sempre é a incapacidade que o PT tem demonstrado, por um lado, de ter a generosidade do reconhecimento, como se isso fosse uma afronta, né? Nós, sim, colocamos tijolos importantes na construção do Brasil de hoje, e outros antes de nós fizeram isso, senador Lindbergh, e outros farão também no futuro. Não há como fazer crer à população brasileira que apenas o governo do PT teve méritos. E chamo aqui a discussão para o segundo aspecto que, a meu ver, permanentemente vem faltado ao PT.
a capacidade da autocrítica, de reconhecer equívocos. Vossa Excelência, pelo menos em particular, costuma fazer isso, inclusive com seus pares, mas essa não é a postura oficial do PT. Venho a essa tribuna com esse objetivo: ajudar que a comemoração virtual do PT, que Vossa Excelência participará essa noite, se encontre, pelo menos rapidamente, com o Brasil real, que ainda sofre flagelos extremamente graves na questão do saneamento básico, da saúde pública e da violência. Mas agradeço a contribuição sempre elegante de Vossa Excelência. Eu agradeço a Vossa Excelência. Do ponto de vista regimental, nós não temos como prorrogar ainda mais o tempo de Vossa Excelência. Eu compreendo, lamento, até porque... Como guardião do regimento, nós vamos ter que... Eu terminarei, senhor presidente, compreendo, lamento não poder... Mas a Vossa Excelência, que inicia agora seu mandato na presidência, o senador Cristóvão, presidência da Casa, eu disse isso quando falei aqui nas primeiras semanas dessa nossa legislatura, 2 anos atrás. É preciso que encontremos uma forma, senador Renan, e Vossa Excelência falou de reformas internas administrativas na Casa no dia de ontem, também reformas que permitam o debate das grandes questões nacionais nesse plenário. Esse é o papel da qual a Casa abdicou ao longo dos últimos anos. É sim papel do Senado da República discutir, estabelecer o contraditório e permitir que, quem sabe, daqui surjam não apenas a palavra subserviente da maioria do Senado às decisões do governo, surja, quem sabe, novas formulações, novas propostas e, quem sabe, ações mais altivas que façam com que as prerrogativas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados voltem efetivamente a existir. Isso não tem acontecido até aqui. Agradeço mais uma vez a todos aqueles que lotam hoje esse plenário. Lamento, senador Pedro Taques, não ter tempo para esse à parte, mas quem sabe teremos outras importantes oportunidades para debater o Brasil real.